o meu sonho era ser mãe. Eu tinha esse sonho da maternidade, porque a minha família era pequena. E eu tinha o sonho da maternidade que Deus já tinha colocado no meu coração, mas eu não venho de berço eh, evangélico, né, cristão, e eu sempre busquei cumprir uma expectativa do mundo, né? E o meu pai, naquela boa intenção de, não, você vai ser uma profissional, você vai ser uma mulher de negócios, né? Meu pai queria que eu fosse juíza. Nossa. E aí, isso não aconteceu. E eu tive uma quebra na minha identidade, né? Eu estava perdida, eu achava que. Eu não via valor e sentido na maternidade, eu não via valor em ter uma família, eu não via. Às vezes a gente liga o valor a tudo que é um ganho financeiro, a estar produzindo algo, a estar sempre fazendo, né? E eu não via valor. E eu sempre tive a vontade de falar com mães, com mulheres, porque essa era a minha vida. É isso que eu podia transbordar para as pessoas, né? A experiência com a maternidade. Quantos filhos você tem, Eu Renata? tenho 4 filhos. Eu tenho um que é o meu enteado, que é um presente que eu já ganhei, e eu tenho 3 filhos, que são meus filhos mesmo, né? Assim, eu falo que hoje eu faço psicologia, eu falo que é o meu laboratório. Eu já tenho o laboratório dentro de casa. Mas eu tive, como eu sou mãe, minha filha já tem 20 anos, então eu tive muitas passagens, muitos desafios, tive que aprender muito. E eu entendo que assim, eu comecei a viver esse processo, essa busca de quem é a Renata. Muitas vezes alguém vinha falar, ai, você tem tal qualidade, você é paciente, como você é amorosa, mas era algo que eu não reconhecia. E eu tinha uma questão gritante, assim, da comparação. Então, tudo que eu via alguém fazendo e alguém tendo sucesso, eu falava assim, nossa, mas eu nunca vou ser assim. Isso falta em mim, essa facilidade para falar, essa facilidade para comunicar. Mas o que eu posso entregar para outra pessoa? Eu nunca via valor nisso. E aí eu fui para um retiro e lá eu conversei com Deus e falei: Deus, mas o que está faltando? Ele falou: olha quanta coisa você tem, olha quantas qualidades, olha quantos dons e você não agradece, né? E você tá sempre murmurando que você não consegue falar, que você não se dá bem para gravar, porque a insegurança, quando a gente tem uma identidade fragilizada, muitas vezes ela te paralisa, né? E às vezes você precisa abrir a boca para falar para alguém que tá ali do seu lado, olha, você é capaz. Eu também passei por isso. Você pode. Mas eu não tinha essa ação de ir e falar para outra pessoa. Vamos lá, né? Porque eu não reconheci isso em mim. E aí, na hora que eu comecei a agradecer tudo que Deus já tinha me dado, eu até li um livro das Improváveis, da pastora Viviane Martinello, e ela comparou a figueira, que na época que ela está, quando ela não está na estação de dar frutos, ela parece uma árvore morta. E muitas vezes é como eu me sentia. Eu me via ali dentro de casa, sem estar arrumada, sem estar com uma aparência bonita. E eu falava, meu Deus, o que, que eu estou fazendo aqui? Né? Não via valor no que eu estava fazendo. E a Bíblia fala, o nosso primeiro ministério é a nossa casa, é a nossa família. Então, se eu não tiver prosperando na minha casa, na minha família, o resto de nada adianta. Sim. Mas eu não reconhecia isso. E aí, nessa comparação, ai, outra
tem algo bom, eu não tenho. Eu vivi uma identidade muito fragilizada. E aí, nesse processo, a Leia foi usada muitas vezes nesse processo, que eu tinha as conversas com Deus e eu falo que Deus usava pessoas para estarem me aproximando de um propósito, que eu creio que, assim, Deus entrega um propósito pra gente quando Ele planeja a gente antes da gente estar no ventre da nossa mãe. Acredito nisso. Né? Mas o quanto a gente está preparada para seguir com esse propósito e se despir, assim, quem eu tenho que deixar de ser, né? Quem não ser aquela profissional bem-sucedida, não ser aquela mulher que o Instagram aplaude, para viver o que é real. Porque nem tudo é, né, como mostra o Instagram, como as coisas aparentam muitas vezes. Nós temos as nossas rotinas, né? Mas muitas vezes a gente deixa Deus de fora delas, Sim. né? Eu queria ter a glória pelo sucesso na minha família, pelo sucesso do meu casamento, pelo sucesso da minha casa. Eu não buscava Deus, não honrava Deus, eu não agradecia a Deus por estar na minha casa, por estar na minha família, por nunca ter deixado de estar dentro da nossa casa. Era assim, o meu casamento ainda está bem porque eu fiz tal coisa. Eu queria ganhar a glória, né? E Sim. Deus não divide a glória com ninguém. Não. Então, eu tive que sair desse lugar de por que Deus está fazendo eu passar por isso? Não. Eu mudei a pergunta. O que eu estou fazendo que eu não consigo acessar ainda a glória de Deus? Porque na Bíblia é muito claro, né? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas será que você que está assistindo a gente está pronta para provar essa vontade de Deus? O que você está fazendo hoje na sua casa, no seu casamento, no seu trabalho, que está te impedindo de acessar todas as bênçãos que já estão disponíveis? Sim. Né? E aí eu fui ao longo dos anos tratando cada comportamento que eu tinha, eu tinha uma posição muito de vítima. Eu era a vítima das circunstâncias. E aí é uma questão de posicionamento, né, Leia? Assim, a palavra ela tá ali pra gente declarar. Sim. A fé é a gente enxergar o que ainda ninguém enxerga. Acreditar no invisível. Mas a gente acreditar que aquilo vai se cumprir. Sim. E aí eu comecei a me levantar, né? Declarar, não, essa é a palavra de Deus para minha casa. E eu comecei a pedir, Senhor, eu tinha uma vontade assim de trabalhar com mulheres. Mas como eu não via valor, tudo que ele já tinha me feito eu passar, eu achava que nada adiantava. E aí, através desse processo, hoje o Senhor me entregou mesmo um movimento, um projeto onde a gente fala, é um grupo de mulheres, e onde a gente fala sobre maternidade, sobre relacionamento, e a gente percebe que não tá sozinha, que a gente vai precisar das Anas, das Estés, e que a gente tem sim, né? Deus tá no comando e tudo vai passar, mas é legal ter as pessoas certas do nosso lado, né? Pessoas que têm o mesmo propósito. Deus, ele vem e alinha os propósitos, né? Vai unindo. Eu falo que quando a gente começa a pedir, começam a aparecer pessoas que você fala, meu Deus do céu, eu nem imaginei que tal pessoa tivesse tão próxima, né? Ou passando por algo. E o que eu falei, de repente, impactou a vida de alguém, mas às vezes a gente costuma ver alguém que tá bem vestida, tá bem arrumada, e a gente imagina que a outra pessoa não tem problema, né? Não tá passando por um problema, não tá precisando ouvir a palavra,
Mas eu percebo cada vez mais que toda vez que eu abro a minha boca para falar o que Deus fez na minha vida, eu impacto pessoas, ele me usa através do que eu vivi. A Thalita Pereira uma vez foi na ICM, eu ouvi lá ela falando assim: a tempestade que você tá passando não é à toa. Você não tá passando à toa para morrer na praia. Não. Isso vai servir de cura na vida de alguém. Então, o que eu, hoje eu posso falar? O que tem dentro de você que você ainda não reconhece? O que você precisa mudar em você, né? Seja no relacionamento com um filho, né? O meu filho, eu já desisti. Mas já desistiu por quê? O que você tentou? E tem aquela coisa assim. Às vezes a gente fala, eu já desisti do meu relacionamento. Porque a gente quer que o marido haja da forma como a gente espera. E aí, quando ele não age, a gente fala assim, eu não tenho mais controle sobre isso. Agora eu vou dominar o meu filho. Né? Muda o objeto que a gente tenta dominar. Mas não é sobre as pessoas fazerem a nossa vontade. É como é que eu vou fazer a diferença na vida daquela pessoa.